a igreja não expande essa unção para fora? Como é que nós temos a unção e Deus não nos permite expandir para fora? Se Deus derramou sobre nós, o problema está em nós. Eu tenho me perguntado muito, Deus, como é que Deus derramou unção sobre mim? Como é que eu não consigo fluir para fora? Se eu beber do rio de água viva, vai fluir um rio dentro de mim, vai fluir água, vai fluir unção, vai sair poder. E se de mim não sair o poder, há algo de errado com a igreja. Sabe? É necessário nós tomarmos a posição de filho de Deus, herdeiro de Deus, herdeiros da unção, herdeiros do poder. Ele fala assim, e vocês são co-herdeiros de Cristo. Interessante é que nós pensamos que isso é coisa boa, simplesmente não. Se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, nós também somos herdeiros da cruz. Devemos carregar a nossa cruz, sabe? Devemos ser pregados na cruz, devemos sofrer e padecer com Ele, mesmo padecer como eu falei. E se é certo que com Ele padecemos, ou seja, nós devemos padecer com Cristo, devemos sofrer o preço do Evangelho. Sabe, eu não quero sofrer o preço do Evangelho, porque sofrer o preço do Evangelho é doloroso. Esse tempo que tenho jejuado mais forte, eu fiquei me perguntando, Deus, eu vou jejuar sem café, e Deus, eu ia jejuar sem café, mas me trouxe uma tristeza jejuar sem café, porque quando Deus falasse comigo, no nível que tu chegou, a voz que tu ouviu, o entendimento que tu tem, jejuar sem café é muito pouco. Como é que alguém que mergulhou no sobrenatural vai fazer o mínimo? Sabe, Deus me questiona, isso aí, como é que tu já ouviu minha voz, já orou, já viu coisa, já teve visões, vai querer jejuar o café, vai querer tirar só a janta. Isso é o mínimo, isso é para quem está iniciando, para você deve ser mais profundo. Tanto é que eu mudei nos últimos 2 dias, eu fiquei 12 horas sem comer, sabe, só no líquido. Por quê? Porque Deus me cobrou e Deus diz, isso é o mínimo para quem está iniciando, você tem que ir mais profundo. Se nós temos o entendimento de quem nós somos, nós devemos ter entendimento o seguinte aí, se eu sou alguém que tem profundidade com Deus, eu não posso ver no mínimo. Eu fui comprar meu jantar, eu quero comprar um sorvete, estou vendo que é desviado dessa igreja e da outra igreja, ele já foi para outra igreja também, está desviado. E não foi nem tanto por ele, mas porque eu sei que ele é um cabeça. Eu falei, olha meu filho, eu vou fazer isso lá em casa, daqui um dia, eu quero que você vá. Eu vou levar você. Por quê? Porque eu sei que ele é um cabeça. Ele é desviado, ele não quer nada com a igreja, porque ele me não quer nada com a igreja, mas eu entendi que ele é um cabeça. E se ele é cabeça, ele consegue levar mais pessoas. Amém, irmão. Se ele eu vou. Só me avisa o dia que eu vou levar mais 2 colegas comigo. Ou seja, há uma necessidade de nós nos posicionarmos. Você sabe qual é o seu dom, você sabe qual é o seu talento, você sabe o que você foi chamado. Não há como nós frutificarmos se não haver em nós um entendimento que devemos carregar o peso da unção sobre nós. Devemos modificar a nossa mente. Ele fala aí que a vossa mente seja renovada. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o. Sabe? Nós devemos transformar o mundo em que nós vivemos através da nossa mente. E a mente é terra que só Deus conhece. O pessoal fala que é o coração, não, mas é só Deus que conhece a sua e a minha mente. E o diabo joga seta porque nós pensamos pouca coisa de nós. Porque a Bíblia fala o seguinte, assim como você se vê, assim você é. Sabe, Jesus nos chamou para andarmos como herdeiros de Deus, como homens e mulheres que proclamam o Evangelho, como homens e mulheres que carregam a unção de modificar o mundo em que vivem. Sabe, nós devemos entrar e sair com o peso da unção. Eu estava vendo algumas pregações, essas pregações sempre confirmam isso na minha mente. Como você tem o poder de se relacionar com Deus e você não tem o poder de impactar a sua geração. Como eu não posso ser um crente normal? Eu não posso me conformar com o natural. Sabe, no nível que nós chegamos, no nível que eu cheguei, eu falo de mim, de ouvir voz de Deus, sabe, de ter visões, eu não posso me conformar com o natural, porque o diabo quer isso, o diabo quer que eu e você ficamos no, é o mínimo, isso aqui tá bom. Trabalhar para Deus não é fácil, e o diabo quer que nós façamos isso no mínimo. Sabe, um pecado que a gente comete, falar a gente, e nós não percebemos que é pecado, fazer a obra desleixadamente. Isso é abominação para o Senhor. Nós fazemos, porque
porque nós não queremos sair do natural. E eu tenho orado nesses dias à noite, e lá naquela área de trás é tão bom que pega aquele ventinho, começo a orar. Eu nem oro muito, eu adoro o Senhor, ler a palavra, continuo adorando, começo a falar em línguas, começo a falar em mistério, e Deus vai soprando no meu coração. Você não pode ficar no terreno do natural. Você como igreja, você que ouve a voz de Deus, você não pode ficar no natural. Eu não consigo romper. É difícil romper com a nossa conformidade. É difícil nós rompermos com o que nós achamos que é comum. Mas ele fala o seguinte lá no início: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe, se nós andamos segundo o Espírito, não há força do diabo que nos prenda. Se nós não andamos sobre os nossos desejos, não há nada que nos prenda. Sabe, o nosso problema é que nós damos muito lugar para o diabo. A igreja precisa começar a fechar as suas brechas. Nós, como rede de jovens, eu falo para nós, é buscar de Deus uma estratégia sólida em Deus. É começar a pegar os cabeças. Aqueles que vocês sabem e que eu sei que tem influência das pessoas, é começar a trazer para nós. Como eu fiz com esse jovem hoje, pai, ele me conhece, ele já foi daqui. Ele sabe como é que nós trabalhamos. Ele é célula, né? É só homem, ele é só homem. Nós vamos falar sobre tudo, vamos lanchar, mas ele sobre tudo. Ele falou, eu vou, porque se ele voltar para Cristo, amém. Mas a influência que ele tem, se ele voltar, ele traz mais alguém. A única maneira de nós expandirmos o reino de Deus é começarmos a mostrar para o mundo o que Deus derramou para nós no nosso secreto. E só temos isso para mostrar se tivermos secreto. E é difícil. Buscar a Deus hoje é difícil. Porque nós passamos muito tempo no celular. Eu mesmo passo muito tempo no celular. O tempo que eu estou em casa, né? Porque fora não tem tempo para pegar no celular. É difícil. Mas é um erro meu de não me dedicar mais a Deus do que a minha própria vontade. Sabe? Há uma necessidade de expandir o reino. De começarmos a andar, a fazermos prodígios e maravilhas, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne de pecado, pelo pecado condenou a própria carne. Sabe, Deus, Ele nos dá o poder de sermos filhos, e como filhos nós vencermos a carne. Sabe, nós temos o poder de expandir, nós temos o poder de achar graça aos olhos das pessoas. Eu estava vendo um rapaz falando hoje sobre a questão da mulher do fluxo de sangue, quando ela fala, ei, se tão somente eu pegar na orla da sua veste, eu serei curado. Ele já explicou, não, ela não falou isso por acaso. Há uma profecia, você acha que ele fala em Joel, ou em Oséias, que há uma palavra lá em hebraico que significa manto, e sobre o manto do Senhor vai vir a cura. E quando ela fala isso, ela está falando assim, eu sei que ele é o Messias. E a profecia fala que no manto do Messias vai vir a cura. Então, se eu só preciso tocar no manto do Messias, vai vir a cura. Não foi só algo natural, alguém que conhecia a palavra. Isso me encheu tanta fé. Deus, ei, você só vai viver o sobrenatural como você conhecer as minhas profecias. Ela só viveu a unção porque ela conhecia a profecia que falava do manto do Messias. E ela falou, eu só preciso tocar nas vestes. Se ele é o Messias, só a roupa dele vai curar. Se ele é o Messias, só a roupa dele vai transformar a minha vida. Tanto que ela não toca no corpo, ela não toca na roupa, simplesmente ela toca no manto. Ele puxa e repulsão. Ele fala, ei, quem me tocou? Porque de mim saiu poder. E o interessante é que a multidão apertava Jesus, a multidão comprimia Jesus, a multidão tocava em Jesus, mas não recebeu poder, não recebeu cura, porque não viviam debaixo da palavra. Só vamos expandir o reino quando a palavra ser o nosso centro, sabe? Precisamos viver a palavra de forma total e loucamente. A minha oração para o Senhor Deus foi, Deus, me faça viver intensamente a tua palavra. Sabe, Deus? E nós, muitas vezes, eu e você precisamos voltar à nossa essência. Precisamos voltar ao
primeiro amor. Como eu falei, a Bíblia viu lá em casa a última vez, a questão lá do rap, porque é algo que eu vivia, que eu achava legal. Aquilo me incendiava a queimar, porque nós precisamos voltar à nossa essência. Precisamos voltar a sermos naturais na presença do Senhor. Hoje em dia é tudo tão mecânico. Hoje em dia, até do louvor, nós já sabemos o que devemos fazer. Ninguém grita, ninguém pula, ninguém bate palma, ninguém se expressa, sabe? Ninguém fala em línguas praticamente. É todo mundo na sua mecanidade, é todo mundo naquele natural. Há necessidade de um romper de Deus. Há necessidade de eu e você não ficarmos no natural. Há uma necessidade de eu e você pararmos e começarmos a pensar, ei, é tempo de frutificar. Há uma necessidade de eu e você vivermos como filhos de Deus. E o Filho de Deus, ele cumpre os princípios da palavra, ele começa a modificar o reino do seu Pai, ele começa a expandir, ele começa a mostrar quem seu Pai é, ele tem a aparência do seu Pai. As pessoas sempre dizem, o Otiniel parece muito contigo. Aí você sempre diz, ele, quem vê o Otiniel te vê. Sabe? Quem vê o Otiniel me vê, sabe que eu sou pai dele, sabe que ele é meu filho. Se somos filhos de Deus, quem nos vê tem que ver o Pai. Jesus falou o seguinte, ei, quem vê a mim, vê o Pai. Vai lá para o meu Deus, vai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus falou isso aí. Quem olhar para mim, está me vendo. Quem olhar para mim, está vendo o Pai. Ou seja, Jesus transpareceu o Pai. Jesus era a referência de quem o Pai era. Não há como nós parecermos e sermos filhos de Deus sem parecermos com Ele, sem andarmos como Ele andava, sem falarmos como Ele fala, sem pensarmos como Ele pensa. Sabe, nós somos herdeiros igual herdeiros de Deus. Precisamos andar como tal, tomar posse dos céus. Na minha escola, no meu trabalho, eu estava ontem no comércio, a galera estava bebendo muito. E tinha uma galera que eu sempre brinco com eles. A minha galera precisava lá para casa. E tinha uma que estava muito estressada. Eu fui brincar com ele. E ele se zangou. Do nada ele se zangou. Aí começou, não sei o que, ele pensa que aguenta brigar comigo e com plantar. Eu digo, rapaz, vocês dois bons, não bate e bebe, você apanha mais que cachorro. Aí ele disse, eu digo, rapaz, calma, rapaz, já calma. Aí hoje ele foi lá, a galera ele estava tão bem que ele nem lembrava que isso tinha acontecido. Aí eles começaram, rapaz, você queria brigar comigo longe. Aí um falou assim, a sorte de vocês é que o Diego é crente. E não se importou com o que vocês estavam falando. Porque se fosse eu, tinha quebrado vocês no pau. Sabe? Nós devemos transparecer, eles me chamaram de tanta coisa. Devemos transparecer a presença de Deus, a mansidão do Senhor. Deu vontade de quebrar o pau, na hora de pensar, eu sou crente, não vou meter o facão num aqui. Sabe? Até porque o errado foi eu, quem começou a brincadeira foi ele. Não, quem começou foi eu, vou parar por aqui, pronto. Devemos transparecer a unção de Deus. Sabe? Falar em línguas estranhas, mesmo que fala em línguas estranhas, edifica a si mesmo. Começarmos a manifestar os dons espirituais. Sabe? A começarmos a modificar a nossa sociedade. Nova York só vai crescer quando a igreja expandir. Eu acho interessante que a igreja em Nova York ela precisa crescer a tal nível que ela começa a impactar as pessoas. As pessoas não veem graça na igreja, as pessoas não acham legal a igreja. E quando eu falo igreja, são todas. Falta o quê? Unção. Não falta palavra, não falta certa forma oração, alguns até jejuam, outros não jejuam. Não falta isso, falta unção. Falta unção que quebra o jugo. Falta unção que atrai. Jesus tinha unção que atraía pessoas. Jesus não era mágico, Jesus tinha presença. Aquela presença atraía pessoas. Aquela atração de pessoas levava pessoas a se entregar para Deus. Paulo era um perseguidor da igreja. Mesmo as pessoas sabendo do seu passado, elas eram atraídas a Paulo.